Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas super bem-vindos. Ai, que alegria! Tô vendo todo mundo. Tá com a câmera ligada, tô com a câmera ligada. Bem-vindo, César, bem-vinda, Elisa, bem-vinda, Ângela, bem-vinda, Carla, bem-vinda, Magna, Zélia, Enzel, Wagner, Vilmar, Sueli, Brisa, Darlene, Daniela, Vitória, Patrícia, vê quem mais está aqui embaixo. Rosane, Cláudia, Zenira, Patrícia, Magda, Rô, Evandro, Túlia, Roseli, Pérola, Leila, a Luizinha, nossa assistente, Adriana, Virgínia, Eduarda, Patrícia, Iara, Ivanda, Tiago, Rosana, Andréia, Thaís, Mônica. Falei todo mundo que já está aqui até agora? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse vai ser um encontro, bem-vindos, bem-vindas. Esse vai ser um encontro diferente. Geralmente vocês estão aqui sempre me vendo dar uma aula, falando. Nessa aula, eu quero ouvir a cada um de vocês. Essa vai ser uma aula diferente. Essa vai ser uma aula onde a gente vai poder com- conhecer a história uns dos outros e que possamos juntos encontrar um caminho de transformação. Vocês receberam um material, eu espero que possam ter tido a oportunidade de dar uma olhadinha nesse material. Caso não tenham recebido ou tido tempo de fazer, eu gostaria que, se vocês puderem, pelo menos ter um caderninho do lado para que vocês possam anotar, tá bom? Eu vou abrir aqui o arquivo. E vou explicar primeiro esse caderninho. Já sei que eu já passei uma explicação para vocês pelo WhatsApp, mas eu gostaria de voltar um pouco nessa explicação, porque nós vamos precisar trabalhar com ele aqui agora. Luísa, você pode, por favor, ligar sua câmera, dar um alô para o pessoal, para que todo mundo possa te conhecer? Assim, Então, liga a sua câmera, coloca a sua mãozinha amarelinha levantada. Ali a Luísa, está ali de cabelinho vermelho, todo mundo está vendo a Luísa. Então, a Luísa é a nossa assistente aqui no Instituto, ela nos acompanha em todos os nossos, quase todos os nossos encontros presenciais e online. E é bom que vocês conheçam a Luísa e depois também, quem sabe, a Jéssica amanhã, para que vocês conheçam aqui a nossa assistência técnica aqui do Instituto. Então, eu vou começar com esse caderno, explicando para vocês o que que nós vamos estar fazendo nesses 2 dias, que vai ser um trabalho vivencial, de autoconhecimento e de transformação, como o próprio nome diz, de encontro com a nossa história. Estou falando aqui de São Paulo, vocês estão vendo que eu estou aqui no quarto do hotel, estamos aqui reunidos, a Marcinha que está aqui também está aqui em São Paulo, estamos fazendo aqui nesse momento o curso do Cosmic Power. Tivemos fazendo o final de semana o Navegador da Vida com a Sofia, e depois ainda vamos fazer mais um workshop de constelação. Por isso que nós estamos aqui fora de casa, qualquer problema de sinal de internet, vocês me perdoem. Então vamos agora ao nosso caderninho para que a gente possa trabalhar em cima dele. Caso você não tenha feito, digamos assim, escrito esse caderno, eu vou pedir que vocês tenham um caderninho do lado para poder anotar as informações, porque elas vão ser importantes para o dia de hoje e para amanhã, tá bom? Então vamos lá. Esse material eu construí com todo carinho para vocês. Olha lá.
caderno de autoconhecimento, né? É uma apostilazinha, como eu falei para vocês, onde a gente vai entrar dentro dessa árvore. A árvore é um símbolo dentro da psicologia da própria personalidade e é também um símbolo da nossa família. Muitas vezes, quando a gente vai fazer existe até um teste onde a gente precisa desenhar uma árvore ou precisa desenhar uma casa, né? É um símbolo que representa a individualidade. E esse encontro nós estamos fazendo aqui junto com essa abordagem da constelação familiar que nos permite um caminho vivo para reviver a nossa própria história. Com cada constelação, a gente vai entrando em contato com aquilo que é mais essencial. E o caminho fenomenológico do conhecimento que a constelação nos traz, ele nunca é igual. Então, eu posso fazer 100 vezes o exercício eu e minha mãe, por exemplo, eu olhando para minha mãe, que cada vez eu vou receber uma informação diferente. Que informação eu vou estar recebendo? Eu vou estar recebendo a informação que é mais importante para mim naquele momento. Então, não é uma verdade universal aquilo que aparece dentro da constelação familiar, mas é aquilo que a minha alma necessita para que eu possa dar o próximo passo. E quando a gente faz, como a gente vai fazer aqui hoje, pequenos movimentos, eu poderia dizer que é o próximo pequeno passo que a gente precisa ver. Isso significa que quando eu tenho uma constelação, onde eu dou tempo para que essa constelação se desenrole, é quase como se eu visse um pouco mais desse filme. Aqui a gente abre a câmera, tira uma foto, digamos assim, um pequeno vídeo e fecha, faz um Reels, digamos assim, faz um Reels. Mas isso não quer dizer que esses exercícios que a gente faz, seja com olhando para outra pessoa, seja de olhos fechados, olhando para o nosso mundo interior, não sejam extremamente transformadores, né? Não é uma mágica, não é uma religião, e a gente tem a oportunidade, seja através da configuração espacial do problema, ou seja, com os representantes ou com os objetos, ou através do contato com o nosso mundo interno, de perceber ah, aquilo que é importante para nós naquele momento. E o que é importante? É importante uma informação que te ajude a ter uma nova perspectiva sobre a sua questão. Muitas vezes, seja eu, qualquer constelador, qualquer terapeuta, todos nós precisamos muitas vezes de uma pessoa que olhe de fora para a nossa questão, né? Porque nós estamos tão imersos dentro daquela questão que nós não conseguimos perceber o que é importante. Por exemplo, eu me lembro de um conto, não sei se vocês conhecem o Nasruddin, que é um personagem lendário da cultura árabe, que ele estava lá procurando, né? Ele é considerado um sábio, é chamado de mulá. Ele estava lá procurando uma chave que ele tinha perdido. Ele estava procurando aquela chave que ele tinha perdido, estava lá iluminado. Aí uma pessoa, vendo que ele estava procurando aquela chave, que é mais ou menos o que a gente vai estar fazendo aqui, falou assim: mulá, posso te ajudar a encontrar essa chave? Aí ele falou assim: não, claro, pode vir me ajudar. Aí ele falou assim: mas aonde foi que você perdeu essa chave? É, Aí ele falou assim: eu acho que foi lá dentro. Ué, mas por que que você está procurando aqui então? Aí ele falou: porque aqui tem mais luz. O que é esse significado da luz? A luz é a luz da consciência. Então, é a luz da consciência, desse dar-se conta, que vai fazer a diferença dentro do nosso processo. Mas basta a luz? Não. O que que adianta se eu tenho a luz se a chave não está ali naquele lugar? Não adianta. O que que adianta se eu tenho a luz, eu encontro a chave, mas pego a chave e coloco dentro do bolso e não abro a porta? Tampouco vai adiantar, né? Então, o que você vai receber aqui, ou em qualquer trabalho que você for desenvolver com a constelação familiar, seja ele pontual, ou principalmente num trabalho continuado que você vai fazer, vai depender de você pegar a sua chave e abrir a porta. Você vai precisar fazer um movimento, né? E aí, a pergunta que vem aqui:
Quando alguém se decide a reviver a sua história, a se reconectar com o seu passado, por onde começar? Até onde que vai? Quais são os marcos da sua história de vida? Muitas vezes esses marcos eles estão claros, eles estão vívidos na nossa memória, porque são traumas, são momentos dolorosos, ou são momentos especiais, onde a gente viveu uma união importante, por exemplo, uma paixão, né, um primeiro filho, ou cada um dos filhos. Mas tem hora que não, que parece que a gente esquece algo e fica guardado lá no fundo do porão, porque a gente não quer ver aquela informação. Então, quando a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, a gente vai buscando entrar em contato com cada um desses momentos, sejam eles amorosos, alegres, prazerosos ou dolorosos, mas de que maneira? A gente vai entrando com um certo distanciamento, por mais que muitas vezes a gente seja envolvido e chora e ri, né? Mas a gente vai olhando para tudo que vai passando, buscando exercitar uma neutralidade quando possível, né? Bom, eh, e aí quando a gente vai fazendo esses encontros, né, especialmente quando a gente vai fazendo uma formação, depois eu quero até ver aqui quem de vocês aqui já fez uma formação, por favor, levante a mãozinha amarela, tá? Levanta a mãozinha amarela para eu saber quantos de vocês já fizeram esse processo organizado ou bem estruturado de entrar em contato com a sua própria história, olhando para a mãe, para o pai, para o casal, para os ancestrais, para os filhos, para o primeiro amor, digamos assim, para os irmãos, ou seja, vai passando por toda a sua história de vida, olhando para a sua saúde, olhando para os conflitos e olhando até mesmo para a sua própria morte, que talvez seja o ponto mais cego da nossa sociedade e aquele que a gente precisa encarar com muita coragem, porque todos vamos morrer, né? Não é verdade? Então, esse processo é um processo que não tem fim, é um processo extremamente transformador, e a constelação ela vai nos revelando. E a minha pergunta que eu termino aqui essa introdução é: chegou a hora de você se abrir para uma experiência de transformação? Como eu não estou conseguindo ver todo mundo, Luísa, porque eu estou no iPad, você me conta aqui quantas pessoas dos nossos participantes já fizeram um processo estruturado de transformação pessoal com a constelação familiar? E aí depois eu trago aqui uma poesia que eu, na verdade, não é uma poesia, é uma história do Bert Hellinger que eu gostaria de começar o nosso trabalho de hoje com ela. E quando Bert Hellinger ele chegou no final da vida dele, ele na verdade ele dizia assim para a gente que ele não lia os livros que ele escrevia. Ele não lia os livros que ele escrevia. Ele ia escrevendo e às vezes ele dizia que ele se sentava e deixava o texto ia fluindo, ou seja, ele se permitia, digamos assim, ser escrito, entre aspas, né? Ou seja, permitia ser um canal de uma informação. Mas quando ele chegou no final da vida dele, ele releu tudo com um amigo dele. E ao reler todos os livros dele, ele escolheu as histórias que mais tocaram o coração dele, que mais tocaram a alma dele, e ele colocou essas histórias nesse pequeno livro aqui, que é um livro muito, muito, muito incrível, que eu super recomendo que vocês tenham com vocês, que se chama O Essencial, que conta, que inclusive na versão que eu adquiri, eu não sei se em português agora está assim, que a minha versão foi lançada em espanhol, foi lançada no último aniversário que ele comemorou, aí no ano de 2000, não, 2018 foi lançado em português, então em espanhol deve ter sido em 2017. Ele compilou um pequeno conjunto de histórias, que inclusive para quem quiser está lá no meu Instagram. Durante a pandemia eu fui lendo cada dia uma dessas histórias, né? Cada um de nós deu uma contribuição nessa passagem que nós tivemos. E esse livro, então, ele traz um percurso. E a primeira história se chama A Noite. Falamos
da luz da consciência, pois aquilo do qual nos damos conta nos parece luminoso. De onde vem essa consciência? A sua origem também é luminosa para nós? Ou ela permanece escura e negra como a noite? A nossa consciência vem da noite. Por isso, ela só é parcialmente luminosa para nós. Não importa o que compreendemos, ainda continua muito próximo à noite do desconhecido. Precisamente o essencial do nosso saber se esconde na escuridão da noite. Para onde então somos levados quando buscamos compreender o que é essencial para nós? Somos levados à luminosidade, para dentro da escuridão, nos encontramos dentro do clarão do dia, como se ele ficasse ainda mais luminoso, ou a encontramos dentro da noite escura? Para onde vai o nosso caminho de compreensão? Ele vai para dentro da noite e a atravessa. Que noite é essa? Essa é a noite do espírito, a noite do nosso espírito. E o que isso significa para nós? Nós deixamos que anoiteça para que para o nosso espírito. Nós nos retiramos do nosso conhecimento anterior, da nossa experiência anterior, das nossas compreensões anteriores e entramos para dentro da noite do espírito. Deixados a sós, nos perdemos dentro dessa noite. Quando ela cai sobre nós e fica escuro à nossa volta, de uma forma que ficamos fora de nós mesmos e mesmo assim perseveramos dentro dela e esperamos, de repente, nos sentimos tomados pela mão e guiados. Contudo, apenas passo por passo. Cada passo é uma nova compreensão e uma nova experiência que nos são presenteadas dentro dessa noite. Presentes para quê? Para o próximo passo. Nessa noite, nos sentimos unidos aos movimentos do espírito de forma mais profunda. Aqui cessam a própria vontade e o próprio pensamento. Ou, para ser mais exato, a segurança do próprio pensamento. O espírito aqui pensa por meio de nós e atua por meio de nós. Então, ainda precisamos de luz? Algo pode ser mais luminoso do que essa noite? Então, esse é o nosso caminho. Na verdade, nós vamos olhar para o conhecido, nós vamos trazer esse conhecido, mas na verdade nós não vamos olhar para ele diretamente, nós vamos olhar para aquilo que o envolve, como se a gente tivesse uma figura e a gente tivesse o fundo. Quando eu vou lá e coloco, como a gente vai fazer lá nas próximas páginas, aquilo que eu vivi da minha infância, 3 coisas da minha infância, 3 coisas da minha adolescência, o que é o mais importante para mim? Eu estou olhando para o conhecido. Agora, para que eu realmente tenha uma transformação, eu preciso do todo. Quem realmente me ajuda é esse desconhecido. Então, é como se vocês tivessem que fazer uma aventura de, tudo bem, isso daqui é o que me machuca, essa aqui é a minha questão, mas e agora? Eu posso me abrir para as possibilidades que me vão ser mostradas dentro desse trabalho? É esse comprometimento que eu preciso de cada um de vocês. Nós não sabemos de onde vem a nossa consciência, mas nós sabemos que todas essas imagens, que todas as experiências pessoais e as experiências coletivas da nossa família, do nosso grupo familiar, ficam armazenadas na nossa consciência, né? Então, nós vamos, na nossa compreensão, para essa noite, e nós vamos atravessar juntos essa noite, que o Bert Hellinger chama de a noite do espírito, que é um conceito que vem da, da mística cristã ocidental, que vem de São João da Cruz.
E cada passo que nós vamos dando é só mais um passo. Ou seja, não esperem que com esse passo você chegue ao seu destino. Espere apenas para que venha o próximo passo, um próximo passo. E assim, de passo em passo, uma hora a gente chega no nosso destino. Muito bem. E aí, então, depois nós temos aqui um caderno onde eu estou trazendo para vocês algumas oportunidades de vocês anotarem aqui. Para mim, bastam 3 eventos da infância, da adolescência, da juventude e, principalmente, o sentimento básico. Porque se não existe uma mudança do sentimento básico que você tem, não vai acontecer uma mudança. Então, aqui o nosso objetivo é que essa mudança no sentimento ela possa acontecer. Que a partir dessa mudança no sentimento, eu consigo ter uma nova atitude. Então, as páginas que se seguem são para vocês anotarem esses eventos principais. E aqui, para que você tenha claro, porque são as informações que fazem a diferença. Seja para você, como estudante que está aqui, ou como uma pessoa que está chegando alguma vez, ou para um constelador, o que, que é necessário? A gente, com a constelação familiar, precisa saber os detalhes? Não, a gente não precisa saber os detalhes. E na hora que você estiver ouvindo o seu colega, você também deve até dizer para ele para parar quando ele estiver entrando em muitos detalhes, porque a gente não precisa desses detalhes. Esses detalhes, tudo que ele vai contar para você ou para mim é o conhecido. Se lembra? A gente está buscando o desconhecido. Quando uma pessoa vem buscar um constelador familiar, ela está buscando aquilo que ela não sabe. Porque então não adianta nada eu chegar para o constelador familiar e, olha, é o seguinte, tem um padrão aqui na minha família que se repete, tararau, tá. Não é que não adianta nada, ajuda. Mas o que realmente ajuda é o que não foi dito. Entendeu? E muitas vezes o que aparece na realidade é justamente o inverso quando a gente vai olhar nesse nível mais profundo. Então, aqui, o que é importante para nós? Qual é o seu lugar como filho, como sua mãe, por parte de mãe, por parte de pai? Porque, por exemplo, assim, eu posso ser a primeira filha da minha mãe, mas a terceira do meu pai. Qual das duas linhagens é mais importante? A linhagem materna, né? E considerando todos os irmãos biológicos, os nascidos e os não nascidos, né? E aqui eu estou colocando só os biológicos. Por quê? Porque para nós, como irmãos, não existe meio irmão. Irmão é irmão. Ele vem do pai ou vem da mãe, ele está vivo ou ele está morto. Nós já sabemos, através da constelação familiar, que esses irmãos têm um efeito muito grande em nós, né? Quantas uniões você teve com filhos, né? Quantos filhos, incluindo abortos, incluindo perdas? Por quê? Porque às vezes você fala assim: ah, eu tenho 3 filhos, mas você não contou 2 abortos. Agora, é importante que você conte todos eles, os abortos e as perdas, ou seja, os vivos e os mortos. Porque muitas vezes aquilo que nos afeta, especialmente em relação aos filhos, tem a ver com esses que foram esquecidos ou principalmente segredados, né? E aqui, quantas uniões afetivamente significativas? Porque muitas vezes eu não tenho um filho com uma pessoa, mas essa pessoa foi tão marcante para mim, ela foi tão importante num determinado momento da minha vida que ela ficou marcada e gravada na minha alma, tá? E aí, sobre o destino da família, se existe algum destino especial, se existe algum trauma, se existe alguém de fora da família que foi importante, por exemplo, um benfeitor, ou quem sabe alguém que trouxe alguma situação dolorosa para essa família, né? Um perpetrador, e também alguma repetição. E, finalmente, aquilo que mais nos interessa no dia de hoje, a questão mais importante da sua vida. E aqui no final eu trago a nossa árvore genealógica, né? Essa árvore originalmente foi construída dentro da Hellinger Schule, provavelmente pela Sophie Hellinger,
Então, é uma árvore muito completa, ou seja, um material didático incrível para que você possa fazer uma investigação, e esse é um presente que eu deixo aqui para vocês que estão interessados em prosseguir nesse caminho. E por fim, a gente tem aqui uma fichinha, que nós não vamos falar sobre ela agora, porque nós vamos trabalhar com ela amanhã. E aí? Ai, que tantas mãozinhas amarelas! Que maravilha! Agora eu estou vendo vocês, porque eu estou aqui no iPad. Que bom! A maioria de vocês, grande maioria de vocês, uma boa parte de vocês são consteladores familiares. Que beleza! E agora, eu gostaria que a gente começasse essa noite de hoje em silêncio, olhando para cada uma das pessoas que estão aqui, olhando nos olhos, em silêncio, para cada um que está aqui. Vamos nos conectar agora com a alma de cada um que veio aqui trazer a sua história. Muito bem, muito bem. E nós vamos começar fazendo uma coisa muito importante. E eu vou convidar quem puder para ficar de pé e nós vamos começar com uma salva de palmas, de pé, para quem? Para cada um de nós, com a sua história. Agora nós vamos aplaudir a nossa própria história. Vamos lá? Vamos aplaudir com força. Oh, alegria, alegria, alegria. Movimento, movimento, movimento. Essas palmas são para nós. E como nos ensina a Sofia, vamos esfregar as nossas mãos, esfregar as nossas mãos, esfregar as nossas mãos, colocar nos nossos olhos e entrar em contato agora, por alguns instantes, com o nosso mundo interno. E você respira fundo, soltando o ar pela boca, inspirando pelo nariz. Solta o ar pela boca, inspira pelo nariz. Solta todas as suas preocupações. Mais uma vez, solta tudo
e traz a sua mão para o seu coração. Trazendo para você mesma o conforto, o carinho. Veja se é possível agora dizer: eu amo e honro a minha história. Eu amo e honro a minha história. Do jeito que ela foi, do jeito que ela é. Eu amo e honro a minha história. Nós nos sentamos um minutinho, fechamos os olhos e vamos fazer juntos 5 minutos de meditação, expirando pela boca, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Mais uma vez. Expirando. Última vez. E vai fechando calmamente os olhos. Não se preocupe com o tempo. Eu cuido do tempo.
mantendo os olhos fechados, você vai olhar na sua tela mental para aquela questão, para aquela pessoa, para aquela situação que você está vivendo agora, que mais te machuca, que mais te incomoda, que você sente que está travado. Veja se você consegue olhar na direção onde poderia estar a imagem, caso você não consiga ver a imagem. Olhe na direção. O que aparece? Não se preocupe se a imagem que aparece não é uma imagem conhecida, se é uma imagem estranha, pode ser um animal, pode ser uma paisagem, pode apenas ser uma luz, ou até mesmo o que aparece dentro de você é uma sensação, uma dor no seu corpo. Simplesmente permita que do escuro da noite da sua consciência, chegue uma informação preciosa para você nesse momento. Olhe para essa informação, para essa imagem, para essa sensação e veja se é possível apenas no seu pensamento dizer sim, você faz parte de mim agora. Você tem um lugar especial na minha alma agora. E perceba, algo muda com o seu sim? A imagem muda, a sensação muda. O que acontece quando você simplesmente dá a essa questão, a essa pessoa, o direito de existir dentro de você, do jeito que ela se apresenta? E observe, com quantos anos você tem? Quantos anos você tem essa pessoa que olha para essa imagem? Quantos anos você tem? Com quantos anos você se percebe? E faça internamente uma reverência, abaixe a sua cabeça diante de tudo que você viu, que você experimentou. Expire pela boca, inspire pelo nariz, expire pela boca, inspire pelo nariz. Vai abrindo os olhos, primeiro devagarinho, com o olhar suave.
mais uma vez. E vai retornando para o aqui e agora. Ok. E agora eu dou a palavra para vocês. O que te traz aqui? Isabela, Vou pedir. boa noite. Boa noite. Eu só vou pedir para quem está com a mãozinha amarela baixar, para agora quem lhe for levantar a mãozinha, ser aquela pessoa que vai falar, por favor, tá? Posso começar? Claro. Quem é que está falando, por favor? Ariane. Quem Hã? acha? Ariane. Mariane, levanta a mãozinha amarela, por favor. São tantas pessoas. Ariane. Ariane, cadê a sua mãozinha? Ela acabou de descer. Espera aí que eu vou levantar de novo. Levanta de novo, por favor. Para todo mundo Levantei. poder. Tá? Ariane, sim. Ah lá, vi a sua mãozinha. Muito bem, pode falar, Ariane. Isabela, queria agradecer a oportunidade de dizer que esse exercício que fizemos agora mexeu extremamente comigo, porque quando você pede, né, para a gente olhar em direção a essa dor ou essa questão que nos aflige, me veio uma dor no peito muito grande e eu me vi entre amarras, né? E quando você pede para a gente identificar, né, com qual idade eu estava olhando com 5 anos. Então, quando eu pensei na minha questão, eu não, né, é aquilo que você traz, né? A gente não consegue, a gente sabe o conhecido, né? Mas o desconhecido, ele vai revelando para a gente o que está por trás, né? E me impactou muito. E quando eu consegui me visualizar, né, com 5 anos, a dor no peito desapareceu. Lógico que tem N significados, né? Mas a experiência, ela é muito enriquecedora, sem dúvida. Ariane, e você poderia compartilhar conosco qual é a sua questão? O que é que te traz aqui? O que que você olhou e que apareceu essa imagem desse escuro da noite? Sim, posso. É, a minha questão é financeira. Eu sempre tive pouco dinheiro, mesmo ocupando posições de responsabilidade, esse dinheiro ele vem para mim muito minguado, é como se fosse que eu não tivesse o direito de ter a minha independência financeira, de me sustentar. Então, por mais que eu me movimente, esse dinheiro ele está sempre pingando, né? Ele não é fluido, ele não é constante, ele não é o suficiente, né, para eu ter a minha independência financeira. Aham. Então, a sua imagem te leva para voltar para a sua infância, né? Ou seja, o que foi que aconteceu quando você tinha 5 anos de idade que você sentiu amarrada? Uhum. O que foi que Então, aconteceu? um abuso aí. Houve um abuso. Eu sofri um abuso nessa época. Ok.
Então, aquilo que surge dessa noite escura da nossa alma, do nosso espírito, mostra para você, Ariane, o caminho para que você solte as suas amarras. E o que acontece? Não só com o caso da Ariane, mas com todas as experiências traumáticas que a gente vive, especialmente essas, que são as experiências mais íntimas, é o lugar onde nós estamos mais vulneráveis, especialmente com a criança. Quando a gente vai olhar para o caminho da psicologia tradicional, qual é a ideia? A ideia é que eu me separe desse perpetrador, né? Ou seja, essa relação tóxica, isso que aconteceu. Qual é o caminho da constelação? O caminho da constelação é a integração. É como se eu fosse encontrar o caminho de fazer as pazes na minha alma com aquilo que aconteceu. Quando acontece um abuso, a criança não tem nenhuma responsabilidade. Isso é responsabilidade totalmente dos abusos, ó, dos adultos. Mas quando é, quando você, o que está mostrando a sua imagem é que você ainda está amarrada lá. Você está entendendo? Então, de hoje para amanhã, o que eu vou dizer para a Ariane? Porque eu vou atender alguns de vocês aqui, mas eu vou falar para todos. Experimente dar uma oportunidade para dizer sim ao que aconteceu. Porque o que aconteceu, aconteceu. A gente não tem como mudar, a não ser mudar o nosso olhar para aquilo que aconteceu. E aí é que está a mudança. O Milton Erickson, que foi o fundador de uma vertente da hipnoterapia, né, da hipnose, ele falava assim: nunca é tarde para ter uma infância feliz. Como que eu vou ter uma infância feliz? Quando eu olho para o meu passado de uma outra maneira. A responsabilidade não foi sua, você deixa a responsabilidade com quem foi, aquilo que foi, foi como foi, e veja se é possível fazer as pazes com o seu passado. Porque se eu me separo sem fazer as pazes, eu carrego para o resto da vida estas amarras que você viu na sua imagem interior. E aí isso vai se revelar, isso vai acontecer no seu dinheiro, no seu relacionamento, vai acontecer em outros relacionamentos de casal, nos relacionamentos no trabalho, ok? Então, a oportunidade é de você dizer sim para o que aconteceu. Você recebeu dessa noite do espírito uma informação muito importante que você talvez não tivesse nem relacionando com a sua situação financeira, tá? Vamos Eu começar assim? posso te fazer uma Pode, pergunta? Quando pode. você fazer as pazes, né, com o passado, significa olhar para a situação em si ou para essa pessoa que causou essa dor? Uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque nunca é só uma pessoa, são várias. Por exemplo, quando acontece um abuso, muitas vezes, né, para nós mulheres, né, não sei com relação aos homens especificamente, mas, por exemplo, a nossa atenção, tá lembrada que eu falei no começo? A gente fala assim, olha, eu fico focada naquela pessoa, eu fico focada naquela pessoa que foi o abusador. Mas tem o contexto. Muitas vezes, por exemplo, você ainda não olhou para a sensação de desamparo, por exemplo, da falta da mãe, ou da falta da Isso. pessoa que cuidava de você naquele momento. Entende? Então, a gente nunca olha só para aquele foco. A gente vai olhar para todo o contexto, né? Para o pai Tá. que saiu para trabalhar, para a mãe que
né, não estava presente naquele momento, se foi uma pessoa que, não, que, por exemplo, não era da família. Quem não protegeu essa criança, o Vilmar está pensando. Porque essa pessoa também faz parte do cenário, faz parte do contexto. Então, não olha só para onde está o foco, olha para o todo. E como se você olhasse para o todo como um panorama, você olha para tudo aquilo e vai dizendo sim para tudo. Sim para a mamãe que faltou, sim para aquilo que aconteceu em relação a essa pessoa, sim para você mesmo, sim para aquela parte sua que ainda não quer olhar, sim para a parte sua que está amarrada. Ninguém é obrigado a fazer as pazes com o seu passado. Ninguém é obrigado a fazer as pazes com uma pessoa, com o seu perpetuador. Eu tenho direito. Eu posso dizer, eu ainda não quero fazer as pazes com você. E essa palavra tem uma chave, a palavra ainda. Por quê? Você vai ficar eternamente, por séculos e séculos, séculos e milênios amarrada. É isso realmente que você quer? Então, se dá uma oportunidade. Quem sabe eu me abro para a possibilidade de, quem sabe, um dia te perdoar. Ou quem sabe um dia esquecer. Que é a mesma coisa que perdoar para Bert Helling. Respondi? Respondeu sim. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua história e essa imagem que surgiu da noite da sua consciência. Eu que agradeço, Isabel. Muito obrigada. Quem segue? Ah, temos mais mãozinhas aqui. Vou seguir a ordem que está aqui, tá? Que eu estou vendo. Não sei quem foi que levantou primeiro, tá bom? Vou passar a palavra agora para a Luísa. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, pode Tudo falar. bem? Então, eu entrei para te assistir, né? Eu não fiz a formação ainda, mas eu estou naquele grupo da Mel. Então, ali ela fez, né, um convite para quem quisesse e aquilo me encheu comigo. Realmente eu senti que deveria fazer. E agora, nessa técnica que a gente fez, nessa meditação, me veio muito forte um aborto, me veio uma Hum, criança. E também me veio que ela está vindo novamente, que ela não reencarnou e talvez venha de uma das filhas que eu tenho, da mais nova, porque ele foi o segundo, no caso, né? Eu fiz todos os exercícios ontem, então aquilo ali foi muito forte, porque quando é, mexeu muito assim na minha infância, minha adolescência. Eu fui mãe aos 18, então é uma adolescente ainda, né? Com todos os desafios, eu trabalhava, eu queria estudar, depois comecei a estudar, fiz nutrição, e aí veio este filho que não veio, né? Na verdade, ele veio e foi abortado, contra a minha vontade, mas, né, era o que eu podia fazer. E isso tem me deixado realmente reflexiva, muitas vezes vem isso. Então, quando eu disse eu me perdoo, quando você disse que, né, como eu me amo, me perdoo, perdoo a minha vida, ainda para mim isso não ressoa como verdadeiro. Parece que ainda tem essa culpa muito forte e que me impede muitas vezes de ir à frente. Eu estou com 60 anos, eu trabalho ainda online, mas eu vejo que há uma barreira, né? Com as minhas filhas, uma tem as duas têm problemas assim mais psiquiátricos até, né? Tem uma que mora no exterior, mas borderline, a outra que mora aqui no Rio Grande do Sul, ela tem problemas bipolares desde 16 anos. Então, tudo isso gerou, eu acho que isso, né, estudando muitas vezes, já tentei fazer resgate de almas há uns anos atrás, o que me incomoda muito e não me deixa ir à frente, porque eu sempre volto nos meus 26 anos. 26, 28 anos, que eu não me lembro bem, parece que foi 86 isso. Então, isso meio que apaga, assim, as datas, mas bem forte, assim, o que aconteceu. E não me uhum, deixa ir. Eu sempre volto. E tento ok. acolher esse filho, né, que até eu acho que é um menino.
Tem Tá. 2 meninas. Então, vamos lá. Vamos por partes. A primeira coisa, você tem quantos filhos? E eram 2 meninas, né? Uma de 41 e a outra tem 26. Esse teria em torno de 38, acho. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Três. Três. É, Isso já é tenho 3. importante, tá vendo, É, pessoal? não, isso aí já assumi, tá dentro do meus Ela filhos. está contando com esse filho. Outra coisa que eu queria dizer para você, Luísa, é o seguinte: a dor do aborto é uma dor de todas as mulheres, em especial, mas é uma dor de todas as pessoas. Porque muitas vezes nós, mulheres, sentimos no nosso corpo essa dor. Ela é física, né? É arrancado de nós uma parte do nosso corpo. Mas esse pai também sofre as consequências do aborto, a menos que ele assuma integralmente o filho. E o que que isso significa? Isso significa que ele poderia dizer para você: tem o filho que eu assumo. Entendeu? Então, ela é uma dor que está na alma de toda a humanidade. Bert Hellinger também dizia que só de uma pessoa pensar em fazer o aborto, isso já gera nela uma marca profunda. É quase como, é assim, é um assassinato, né? Porque de fato é um assassinato, a gente perde a dimensão desse assassinato, mas na antiguidade, na Idade Média, quando a gente não tinha outros meios, a gente sabe que era a agulha de crochê que era usada, né? Que eram venenos que eram ingeridos. Então, é um assassinato. Isso deixa marcas profundas na nossa alma. Não tem como. Então, o que que eu posso dizer para você e para todas as pessoas, homens e mulheres que estão aqui nesse momento, que, em primeiro lugar, veja se é possível se abraçar. Quem sente a necessidade de se abraçar? E se você tiver uma almofada, se você tiver algum objeto confortável, uma blusa, abrace a você mesma e abrace a esse filho. Isso, como a Patrícia está fazendo, abrace, feche os seus olhos e abrace. Abrace a você mesmo por ter feito isso, por ter pensado em fazer um aborto. E abrace essa ou essas crianças. Veja se internamente, de olhos fechados, você pode dizer: eu sinto muito. Por ter pensado em fazer um aborto, por ter feito um aborto, às vezes por ter feito um aborto sem nem contar para outra pessoa, para o pai, que eu fiz o aborto. Diga sinto muito também para o homem, por ter desrespeitado o seu direito de ser pai, de saber que era dele o filho. E diga agora, veja se é possível dizer agora: eu assumo integralmente a minha responsabilidade. Eu fiz.
E vai calmamente retornando. Como você se sente agora, Luísa? É Hã? um alívio, né? Um alívio. Porque me chamou a atenção na sua fala quando você disse, eu fui obrigada a fazer alguma coisa assim, não foi? Isso não te dá força. O que vai te dar força é assumir a responsabilidade. Eu fiz. E eu ainda vou te dizer mais. Cabe à mulher a última palavra. Muitas vezes, quando uma mulher fica grávida, ela acha que a responsabilidade foi do homem. O homem que não usou camisinha, o homem que quis que ela ficasse grávida. Mas a responsabilidade é dos dois. O que que acontece com você quando eu te digo isso? Hã? Eu aceito de boa, eu sinto isso, como se a responsabilidade fosse dos dois, hum, minha principalmente, né? Poderia ter dito não, pintado o pé, mas fiz o que eu podia fazer também, então tá tudo certo. Enquanto é isso, assim, eu acho que Exato. é, Mas como você percebe, as suas filhas sabem que tem esse irmãozinho ou essa irmãzinha. hum, a mais velha, sim, a mais nova, não. Então, no começo do trabalho dele, da trajetória do Bert Hellinger, ele dizia que os abortos eram uma questão do pai e da mãe. Mas depois, especialmente da Sophie, ele começou a perceber que sim, era muito importante para os irmãos saber qual o seu lugar na ordem. Então, você pode ter admitido para nós aqui, mas ainda não conseguiu dar o lugar dessa criança dentro da sua família. Esses dias a minha sobrinha estava lá em casa e ela falou assim para mim: "Ah, a Melissa, a filha da mamãe, que foi uma perda que a minha irmã teve". Aí eu olhei para ela e falei: "Bom, então você é a terceira, né?". Aí ela levou um susto, né? Uma criança, ela: "Eu não sou a segunda, eu sou a terceira". Só de saber é como se algo entrasse dentro do lugar, porque eu sei qual é o meu lugar na ordem. E pelo que você fala, na sua família, tem muito mais. Mas a minha pergunta é: o que apareceu na sua imagem? Porque isso você falou aqui, você já estava trazendo dentro do seu coração. O que que você viu da noite da consciência? Essa criança. Essa criança. Uhum. E você viu um menino, você viu uma menina, Menino, você já deu um nome para ele? Miguel, faz tempo que ele tem Miguel. esse nome. Você sabe que uma vez Bert e Sophie Hellinger estavam fazendo um trabalho na Rússia e surgiu o tema do aborto. E eles começaram a colocar uma vela para cada criança abortada. E o trabalho teve que parar, porque eram muitas velas, eram muitas crianças. Uma vez aconteceu isso comigo também. E aconteceu exatamente assim. Eu falei, vamos então começar a colocar uma vela para cada um. Estava lá em Palmas, dando um workshop em Palmas. Aí foi tão tocante, que a gente terminou o trabalho.
com as velas queimando fora da sala onde estava acontecendo o workshop. No dia seguinte, não tinha uma gota de cera. Eu nunca vi isso na minha vida. As velas queimaram inteiras. Então, agora que você tem um nome, agora você dá o próximo passo. Não é isso que a gente veio fazer aqui? Dá o próximo passo. Esse filho faz parte da sua história. E por fim, e você pode acender uma vela para ele. Quando eu fazia Gestalt, né, fazia minhas formações em Gestalt, os professores, por exemplo, também nos ensinavam a fazer o seguinte: eu posso comprar um presentinho para essa criança, uma bola, alguma coisa que você daria para o Miguel. Você fica com ela durante um tempo até que você ancore essa imagem, esse filho, você conversa, você leva para passear, e depois você dá para uma outra criança. Obrigada. De E nada. fazendo o exercício ali, eu sou a segunda e não a primeira filha, porque minha mãe também perdeu um neném, mas aí ela foi espontânea, né? Então, tem várias coisas emaranhadas mesmo. Muito obrigada, Isso. Adri. E para isso, Luísa, eu não sei se você foi das que levantou a mão de quem já fez uma formação ou não. Estou fazendo ainda. Estou fazendo. Isso. Esse trajeto, ele é muito importante para o autoconhecimento e para a transformação, principalmente quando a gente tem uma situação como a sua, com várias questões para serem resolvidas. Gratidão. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por você trazer a sua história, pela confiança. Vou passar para a Rosana agora. Boa noite. Eu não consigo visualizar. Eu tenho muita dificuldade. E quando você pediu para eu visualizar, eu só vi um escuro. E não consegui visualizar mais nada, nem a minha idade. Eu não consigo ver nada. Ok. E qual é a sua questão? Dinheiro. E você consegue olhar para o dinheiro? Penso que sim, mas não sei. Ou é um escuro total? Eu tenho dificuldade em receber, talvez, não sei. Você tem dificuldade Colocar em receber? valor, tem. Olha, é o seguinte: o dinheiro é o leite materno da vida. Quem não é capaz de receber, não é capaz de dar. E de quem a gente precisa receber em primeiro lugar? Da mãe. Da mãe. E se eu digo para você, feche os olhos agora, posso fazer isso com você? Sim, por favor. Você consegue ver a imagem da sua mãe? Sim, Consegue? Ok. sim. E como ela aparece na sua imagem? Fica de olho fechado e vai me contando. Eu consigo. É que a minha mãe faleceu há uns 5 anos, mas eu me Então, lembro do rosto dela, da fisionomia dela, ok. a Ela está com quantos voz. anos na sua imagem? Ela está com quantos anos na sua imagem? Não sei, uns talvez 20. 20. 20. Você já tinha nascido quando ela tinha 20 anos? Eu nasci, ela tinha 13.
Ah, então você tinha 7. Você se sente com 7 anos ou você se sente com a idade de agora? Eu me sinto com a idade agora. Uhum. E aconteceu alguma coisa na vida da sua mãe quando ela tinha 20 anos? Um pouco antes disso, ela perdeu a mãe. Uhum. E ela olha para você, Eu não consigo ver se ela olha. e você gostaria de dizer alguma coisa para ela quando você vê essa imagem? Eu não sei o que dizer. Gostaria de dizer ou não? Gostaria, mas eu não sei o que dizer. Diga, mamãe, A mãe, querida mamãe. querida mamãe. O que acontece quando você diz isso? Eu sinto muita falta da minha mãe. Então diga para ela, eu sinto muita falta de você. Eu sinto muita falta de você. E agora o que acontece? De novo, sem ver nada. Uhum. Diga para ela assim, mamãe, Mamãe, obrigada por tudo. obrigada por tudo. Tudo que você me deu. Eu agora tomo tudo que você me deu. Tudo que você Me deu. me deu. Obrigada por tudo que você me deu. Obrigada por tudo que você me deu. Eu agora tomo tudo. Eu agora tomo tudo. Tudo que pareceu bom, tudo que pareceu ruim, tudo, 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 eu dou um lugar no meu coração. Tudo que pareceu bom, tudo que pareceu ruim. Eu dou lugar para tudo, tudo, tudo. E é verdade isso ou você só fala da boca para fora? Eu acho que ela me deu muito mais do que eu mereci. Ah, pode abrir os olhos. Você merece tudo. Agora você viu. Você acha que você não merece. É claro que você merece. Por que não mereceria? Porque cada um de vocês que estão aqui não mereceriam uma vida plena. Isso também é orgulho. Entende? Ser humilde é se lembrar que nós somos, por assim dizer, se você entende essa linguagem, filhos e filhas de Deus. Merecemos tudo. Eu entendo. E vamos agora fazer um exercício de sermos merecedores? Vamos agora ser merecedores? Então vamos lá. Vamos agora fazer esse exercício
fechando os olhos, porque nós estamos agora lidando com a noite da consciência. Vamos fechar os olhos e olhar como se fosse para um céu estrelado maravilhoso. Vamos olhar para esse céu estrelado maravilhoso, expandir a nossa consciência, sair desse lugar onde você está, expandindo, expandindo, expandindo dessa cidade onde você está, desse quarto, dessa sala, desse país onde nós estamos, nesse planeta. Expande a sua consciência para todo o universo. Todas as possibilidades. Sinta no seu corpo o que é estar junto a tudo que existe, fazer parte, ser merecedora de todos esses tesouros. E vai sentindo no seu corpo. É uma vibração que vai surgindo. Todo o seu corpo vibra. E você olha para essas estrelas, você olha para esse universo lindo e diz: tudo meu tesouro. Como fica o seu corpo? Imagine-se de braços abertos. Tudo meu também. Vamos calmamente voltando, abrindo nossos olhos. A Isabel já abriu os braços dela, vamos agora abrir os nossos também. Estou aqui arrumando um cantinho. Vamos abrir o nosso braço. Mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu mereço e dou a vocês e dou a todo mundo o merecimento, né? Palmas para nós mesmos de novo, palmas para nós mesmos de novo, palmas, 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 palmas para nós. Merecemos, 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 merecendo. E agora vamos seguir a Fabíola. Olha lá, a Fabíola juntou as mãozinhas dela, como o papai e a mamãe. Pega sua mamãe, pega seu papai, junta, em prece pertinho do seu coração. Junta, 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 junta. Tudo meu. Veja se é possível agora abaixar, fazer uma reverência para essa grandiosidade que você teve a oportunidade de experimentar. Ao poderosíssimo Deus universal, muita gratidão. Permita que a gratidão possa surgir dentro do seu coração. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ok. Como você está agora, Rosana? Tudo bem. Uhum. O que você vai se dar amanhã? Porque você é merecedora. Que presente você vai se dar tão especial? Que vai custar dinheiro e você vai gostar de gastar o dinheiro. Vou pensar em algo. Mas é para gastar, e gastar feliz. Com Tá essa bom. felicidade que está aí. É um presente
para você. Tá, É seu para você e é da sua mamãe para você, tá bom, tá? Mas tá é, bom, é assim, para pensar daqui até amanhã e gastar feliz sem fazer conta, tá bom, tá bom? Olha como tá ela bom. ficou feliz. Essa felicidade, é essa alegria que traz riqueza, tá? Muito bem, muito bem. Vamos agora ouvir o Paulo. Boa noite, Isabela. Boa noite. O que eu queria compartilhar é o seguinte, a experiência que eu tive nessa meditação que você fez, né? Que a gente sempre busca melhora buscando luz, né? Pelo menos essa é a intenção da gente, que a gente imagine que a luz ela sempre vai trazer amplitude para a gente, né? Mas nesse caso, o que me pareceu? A luz, ela ofuscou algo que estava por trás dela. Eu não consegui ver essa imagem. Então, eu às vezes sinto insegurança de tomar algumas decisões, né? E essa aí, a hora que eu vi a luz, que eu fui tentar olhar por trás dela para ver o que tinha, ela também estava ofuscando, ela estava escondendo algo de mim. Então, foi a sensação. Aham. E é verdade. Às vezes a luz não nos permite ver, tanto que hoje eu fui ali apagar uma luz que estava aqui atrás, que estava ofuscando, né? Ah, vamos entender. Qual era a sua questão? Então, eu acho que eu sinto às vezes insegurança nas tomadas de algumas decisões, sabe? E então eu acho que eu tenho que sempre estar sabendo além do necessário para poder tomar algumas decisões. E nem sempre isso a gente consegue. E às vezes eu acabo perdendo o time das coisas por ficar nesse pensamento, nessa ruminação, entendeu? Entendo totalmente. Entendo totalmente. Mas agora vamos levar para uma coisa mais concreta ainda. Qual é a decisão que você precisa tomar? Ah, são decisões profissionais, né? No caso, eu estou numa transição de carreira, né? Hum, E já há alguns anos já venho fazendo isso. E às vezes decisão de trabalho mesmo, alguma coisa que eu tenho que colocar uma ação no trabalho profissional e às vezes eu fico com receio de fazer, de me prejudicar e às vezes nem sempre vai prejudicar, são coisas às vezes boas, mas só que eu demoro para decidir, às vezes, sabe? Fico muito preocupado de uhum. fazer aquela ação. Então, essa luz que você busca te atrapalha, Sim. não te permite ver. A constelação, ela nos dá uma grande ferramenta para a tomada de decisão. E é um tipo de ferramenta que não nos dá uma clareza do tipo, faça isso ou faça aquilo. Mas ela nos dá a possibilidade de sentir, entendeu? Então, uma coisa que você pode, que pode te ajudar, por exemplo, é você imaginar se você toma uma determinada decisão, como o seu corpo se sente? Você pode olhar para dentro de si, veja você aí, você que tem que tomar uma decisão aqui agora, você que tem que tomar uma decisão. O que que acontece com você quando você pensa em tomar uma determinada decisão? Agora eu vou tomar uma decisão, independente se me parece razoável ou não. Eu vou para a direita, vou tomar essa decisão. O que que acontece comigo? O que que acontece com o meu corpo? Pode surgir um movimento, por exemplo, pode me dar vontade de abaixar a cabeça. Agora vamos fazer uma experiência com a outra decisão, ou seja, eu não tomo essa decisão e tomo outra. O que que acontece comigo?
Que imagem aparece? Você tem uma decisão para tomar agora? Tem algumas. Não, escolhe uma, não podemos fazer assim com todas. Eu ensino Então, para vocês uma, depois sim, vocês vão fazendo aí. sim, pode ser que eu tenha, sim. Com Então, relação a um determinado cliente meu, tenho sim. então tenta lá, fecha seu olho. Imagina você tomando uma decisão. Vai lá, qualquer que seja ela, uma decisão. Tomei essa decisão e você está inteiro com essa decisão. O que que aconteceu com o seu corpo? É, senti um certo alívio, né? Alívio. Agora vamos para outra decisão. Em vez de ser essa, toma a decisão contrária. Ou qual seria a outra possibilidade? É como se o problema fosse arrastar. Como se o Ótimo. problema estivesse arrastando por mais tempo. Uma coisa que Isso, poderia ter sido resolvida. ótimo. Agora você, Paulo, você tem um, uma informação que não vem da luz, mas que vem da noite. Tá? Você está entendendo o que eu estou querendo Entendi. dizer? Sim, Não vem da luz, mas vem da noite. Ah, isso significa que você deve fazer isso ou aquilo? Não, você tem mais um elemento que não é essa mente que mente, não é essa mente que te enrola. E aí você faz o quê? Você dá um passo e ponto. entendi. E confia em um outro sentido que não é só a razão. Tá certo? Perfeito. Muito bem. Ó, hoje nós Obrigado. estamos fazendo assim, mas amanhã nós vamos fazer diferente, tá? Amanhã vou separar vocês, vocês vão conversar uns com os outros, nós vamos fazer outras dinâmicas, tá bom? Para que mais pessoas possam ter a oportunidade de se expressar, tá legal? E agora eu vou dar a palavra. Ah, claro, a Sueli está falando aqui, pegou algumas caronas, eu espero que vocês tenham pegado várias, né? Porque os nossos problemas não são tão diferentes assim. Quem não tem que tomar uma decisão, né? Eu vou dar a palavra agora para a Rosana. Olá, eu? Olá, Essa é a Rosana. isso. É, primeiro, boa noite. Eu peguei uma carona, mas fiquei no meio do caminho. Hum, É, eu, no exercício, né, eu pensei na minha transição de carreira, e, mas depois veio a fala do aborto, que foi não me lembro o nome dela. hum, E eu tive um aborto. Eu fiz um aborto, né? Eu fiz um aborto. E alguns anos atrás, eu fiz uma constelação, porque eu fiz em cima de uma depressão, para uma depressão. E apareceu um assassinato, e eu não identifiquei como aborto. E foi uma constelação que eu não consegui ver. Eu apaguei na hora, assim, eu não consegui. Lógico, eu não apaguei, assim, de apagar, mas eu não consigo lembrar, não conseguia lembrar de nada que aconteceu no campo. Eu apaguei. E aí, na época, a consteladora falou: Ó, você não está pronta para ver e tal, uma hora isso vai chegar. E muitos anos depois, eu sou consteladora, muitos anos depois, conversando com uma amiga sobre um livro. E aí veio a fala, né? O aborto é um assassinato. E eu falei, gente, era a constelação, era o aborto. Até me arrepio até agora. E a hora que essa colega estava falando agora do aborto, né? E estava fazendo exercício de olhar, eu lembrei desse aborto. E, e eu falava para ele, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, eu não vou sair de perto de você.
E eu luto contra uma depressão profunda, assim, né? Uai, não tem como, né? Você se sente culpada e, em vez de você viver, você quer morrer, ficar do lado do filho morto. Mas Mas eu isso ajuda ele. Você vai não, morrer de qualquer jeito daqui a pouco. nunca tinha visto tão claro, assim, nunca tinha conseguido ver. Nunca tinha conseguido ver e acho que falar, né, me escutar ali. E depois eu tive um aborto que não foi provocado, foi um aborto natural. Ok. E essa criança estava ali, e eu falava, eu não posso olhar para você porque eu preciso ficar com ele. Só que daí Então, eu não consegui, eu não consegui sair disso, assim, eu fiquei ali, acho, não sei. não, eu acho não, tenho certeza, porque se você está deprimida, se experimenta a depressão e quer ficar do lado da criança morta, agora eu te digo uma coisa: tudo tem sua hora. Veja se é possível fechar seu olhinho um pouco e olhar para essa criança. Você consegue ver alguma coisa? Fico ele deitado, Aham. E você que olha para ele tem quantos anos? 20 e poucos anos. E o que você teria para dizer para essa criança? Engraçado que ele parece adulto. Aham. Parece É, adulto. Aham. Aham. O que que você diria para esse homem ou esta mulher? eu sinto muito. Eu daria tudo para voltar atrás. Uhum. Eu nunca vou abandonar ele. Diga para ele: eu morro por amor a você? É isso? Vou ficar aqui junto com você no reino dos mortos? É isso? Eu morro por amor a você? Eu morro por amor a você. E quando você fala isso, o que acontece? Sei que não adianta. Mas a imagem muda? Não, Não. Ele olha para você? Não. E se você disser ao contrário, eu vivo por amor a você? eu vivo por amor a você. E aí? Parece que ele ri, Ele ri? parece que sim. Muito bem, ótimo. Pode abrir seus olhos. E você percebeu, e vocês que estão aqui perceberam o que que aconteceu quando ela disse: eu vivo por amor a você? Não, eu quero que vocês percebam se vocês sentiram no corpo o que aconteceu. Se vocês conseguem perceber o silêncio que gerou, a qualidade de conexão que gerou entre nós, mesmo cada um estando na sua casa. Isso é uma constelação. Uma constelação não é boneco, uma constelação não é uma representação. Uma constelação é uma mudança de percepção que transforma a todos. Eu vivo por amor a você. Quem não ama uma pessoa que já morreu? E agora você tem um outro motivo para viver e ser feliz.
E você vai levar esse filho, é filho ou filha? Filho. Leva para passear. Viva com ele, come um sorvete gostoso, vai fazer a sua vida com ele, leva ele para a vida com você. E daqui a pouco você encontra com ele, mas na hora certa, ok? Gratidão. Obrigada, gratidão. A você pela confiança. Ai, agora eu vou dar a palavra para Isabel. Coração dispara. É, a minha questão, já vou falar direto, que é justamente essa exposição aqui agora. Quando eu fiz aqui a meditação, né, movimento, eu já estava com isso, porque isso ressoa toda hora para mim. Isso me bloqueia muito, a, a comunicação, a questão de medo de se expor, medo de julgamento, perfeccionismo. E aí, quando eu fiz, eu me sinto assim uma criança muito pequenininha, Qual foi a imagem? de querer assim me encostar do lado assim como se fosse a minha mãe, como se fosse encostar para querer um colo, Uhum. uma Então, coisa bem infantilzinha mesmo. uhum. Diga, escolha aqui uma pessoa e você dizer. Pode escolher qualquer pessoa e você vai dizer: Fulano, Fulano, eu preciso do seu colo, preciso do seu conforto, do seu apoio. Diz. Ângela, Hum, eu preciso do teu conforto. por favor, não me julgue. Por favor, não me julgue. O que mais você teria para dizer para Ângela? Tenho vontade de chorar. E acolha meu choro também. Olha meu choro também. Minha fragilidade. Minha fragilidade, Escolhe outra. insegurança. Minha insegurança. Escolhe outra. Darlene, Darlene, olha para ela. O que você teria para dizer para Darlene? eu tenho vontade de conversar, assim, um monte, e ao mesmo tempo como se fosse um conflito, né? Conflito, eu adoro conversar, mas eu tenho esse dilema, né? Então diga, Darlene, quero conversar com você. Aí todo mundo vai ouvir, né? Não, Darlene, ela conversar te com passa um você, Darlene. WhatsApp. Todo mundo vai ouvir, mas ela te passa um WhatsApp. Darlene, eu quero conversar com você, ser sua amiga. É, isso me faltou, amigos. Eram Então, diz, muito Darlene, eu irmãos quero e conversar. poucos amigos. Ah, ela está lá no grupo. Você já pega o telefone da Darlene. Darlene, eu quero conversar com você. Me faltam amigos. Ai, É isso que você quer falar para ela? Fala para você, fala. Darlene. eu quero ter amigos, muitos amigos para conversar. Então, Darlene, você quer ser minha amiga?
Eu quero ser sua amiga, Darlene. Olha lá, ela aceitou, deu match. Deu match. Ai, Agora, você vai pegar o telefone da Darlene, o WhatsApp hum, da Darlene e vai começar a conversar com a Darlene. qual que é teu WhatsApp, Darlene? Ah, tá lá no grupo, você não tá lá no grupo? Ah, tá. Vamos ver Escolhe se eu vou outra. achar, que às vezes lá não tem o nome. Aí a Darlene vai colocar lá o WhatsApp dela, o número para falar com a Isabel de Paula. Escolhe outro. Tem que A treinar, Ângela, gente. A né? gente tem que A Ângela. treinar. A Ângela. Cadê? Ângela? Aqui. Fala. O que você quer falar para a Ângela? A Ângela foi a primeira, né? Uhum. É que a Ângela me lembrou minha mãe, assim, na época, né? Minha mãe era muito quietinha. Uhum. Minha mãe não conversava muito. E aí, Diga para ela, eu sou como a minha mãe. Diga para a Ângela, eu sou eu como a minha sou mãe. igualzinha à minha mãe. Aham. Eu te compreendo. Eu sou Eu sou igualzinha à igual minha à minha mãe. mãe. Minha mãe é maravilhosa. E eu Quietinha, também. quietinha. E o E eu, coração é exatamente igual a mim. e eu também. Diga, Ângela, eu tenho um coração grande, Eu tenho o coração grande, igual a minha mãe. igual a minha mãe. Ah, já tem um Sinta número um ali. abraço. O que aconteceu com você quando você falou com essas 3 pessoas? Fiquei um pouco constrangida. Então vamos treinar Não foi, mais. não é uma coisa. Eu consigo conversar mais com quem eu conheço, mas ao mesmo tempo eu gosto de conversar. É uma dubiedade total. Treina. Agora escolhe um homem. Tá faltando agora, já conheceu 3 mulheres, já conversou com 3 mulheres. Aham. Com a Denise eu não conversei ainda, só falei, eu só escolhi. Denise, eu tinha falado, Denise, né? Não Ah, eu só sei, mas pensei, então. Você Denise. falou, escolhe outra, daí eu ia escolher, e daí acabei falando da Ângela e a Denise. Tudo bem, Então, Denise? cadê a Denise? Denise. Estou aqui. Tudo bem, Isabel. Que alegria falar com E eu você. tenho muitos irmãos, então minha mãe, minhas irmãs, eu não tinha muitos contatos externos. Era sair com irmãos. O que você Uhum. gostaria de dizer para a Denise? Eu quero ser amiga da Denise também. Olha como ela fica feliz. Meu coração ficou tão Adoro. quentinho aqui. Olha. Só que eu quero dizer uma coisa para você, Isabel. Tu te Hum, tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou que seja, responsabilidade. daqui para amanhã, a Deixa eu escrever senhora Denise tem. aqui. Se a nossa colega vai se comprar um presente, você vai conversar com as suas novas amigas, Ângela, eu perdi a Ângela. Cadê a Ângela? Ah, tá ali. Ângela. tá? Vocês vão lá no grupo, trocam mensagem, pegam o telefone e daqui para amanhã você tem novos amigos. Tá, então vou achar um amigo agora, né? Um 4, homem, um homem. um homem. César Alexandre. César Alexandre, você foi o escolhido para ser amigo da Isabel. E agora? O que você vai falar para ele? Não sei. Veja Tudo se ele é bem? bonito. Veja se ele é bonito. Se ele é um homem Todos assim, são interessante. bonitos. Todos Aqui são todos são bonitos. bonitos. Aham. Um homem interessante, sim. Eu sou casada, Isabela. Uai, mas se achar interessante, não tem problema, não, uai. É, eu peguei o que está na minha tela aqui, nem procurei muito. O que você tem para dizer para o César Alexandre?
Eu sou casada, pode dizer, sou casada, mas eu Sou gostaria de ser casada. sua amiga. Sou casada, mas gostaria de ser sua amiga, César. Aceita a amizade? A gente precisa muito de amigos. A gente precisa muito de amigos. E uma das grandes coisas, por exemplo, assim, eu venho aqui para São Paulo, a gente sempre, quando a Sofia está aqui, ou quando outras pessoas vão fazendo curso, a gente vai, se aproveita, chega junto, e a gente vai fazendo amigos. Sim. Isabel, tu é do Paraná? Eu sou do Paraná, de Foz do Iguaçu. Ah, já te achei aqui. Ah, é? Isabel, olha o seu celular, te mandei mensagem. Ju, querida, acredito que você está aqui, Ju. A felicidade é Ah, mas simples. é a minha, uma das prof minha de constelação. Que lindo. Oh, Tudo bem, Ju. Ah, você mandou bom, mensagem. Pronto, agora. então daqui para amanhã, dever de casa da Isabel, continuar com os seus amigos Tá bom. e entender que essa barreira ela te impede de ter esses amigos, essa dificuldade de expressão, mas que é muito Uhum. simples você vencê-la. Simples não é não, hein? Ué, acabou de provar, acabou de É, provar, tá? tá bom. Então agora já te dei dever de casa. Estamos quase acabando. Quem é que vai querer falar Obrigada, Isa. agora? De nada. Então vamos lá. A Patrícia levantou duas mãos. Vou dar agora a palavra para a Patrícia e amanhã a gente termina, atende mais gente, vamos fazer outras dinâmicas amanhã para a gente poder ter mais elementos para sair daqui com mais pleno, mais feliz, com um próximo passo. Cadê a Patrícia? Patrícia sumiu, né? Mas eu tô aqui. Tô aqui, Cadê? aqui eu, aqui eu. Obrigada por eu poder falar hoje, que amanhã eu não consigo estar, porque eu tenho um outro compromisso profissional, que pena. Uhum. Mas, Isabel, a questão que eu tinha colocado é a procrastinação, porque eu tô travada para terminar o meu trabalho de conclusão de curso de pós-graduação. Inclusive, meu prazo está terminando. E foi interessante a visão que eu tive. É, eu achei que fosse a minha mãe, mas ela estava olhando para o lado, meio que eu me senti que eu tinha que olhar para o mesmo lado que ela estava olhando. E aí eu senti uma dor muito grande nas costas. E aí você trouxe uma pergunta que foi: qual a idade que você tem aí? E eu me vi adolescente, 13, 14 anos. É, foi interessante porque eu me dei conta que nessa idade eu meio que assumi o papel de provedora junto com a minha mãe. É, mas eu não sei se isso tudo que eu estou te falando, como que eu conecto isso tudo com o ponto que eu trouxe para você do que era minha questão. Uai, se você deixa sem fazer, se você deixa alguma coisa sem fazer, o que que acontece? Tem consequências para outras Mas, pessoas. pois é, mas para você fica leve. Né? É, por um lado fica leve, ou seja, eu não faço, enquanto eu não estou fazendo, né? E aí o que que acontece? Fecha o olhinho, vamos lá olhar para a mamãe novamente. Você consegue ver a sua mamãe?
consigo. Ela olha para você? Não, Ela olha para onde? ela tá olhando pro lado. Olha para onde ela olha. Você enxerga alguma coisa? Aí eu vejo meu pai. Vejo seu pai. Aham. Ela era casada com seu pai nessa época? Não, eles se separaram nessa época. Uhum. E o seu pai olha para você ou olha para ela? Meu pai olha para mim. E o que você poderia dizer para ele? Que ele que é o provedor dessa família. Diga para ele, papai, Papai, foi muito pesado para mim. foi muito pesado para mim. Para algumas coisas eu sou muito pequena. Para algumas coisas eu sou muito pequena. Faz sentido essa frase para você? Pai, se minha mãe olhou para mim. Agora ela olha para você. E o que você tem para dizer para ela? Foi muito pesado. Para algumas coisas eu sou muito pequena. Para algumas coisas eu sou muito pequena. E agora o que acontece? Eu tô pequena olhando para eles. Uhum. Algo mais que você gostaria de dizer para eles? Ai, que eu quero seguir esse caminho novo. Por favor, me abençoe para eu poder seguir no meu novo caminho. Por favor, me abençoe para que eu possa seguir esse novo caminho. Porque, Isabel, o que eu tinha para fazer financeiramente, eu já fiz. Agora eu quero fazer para ajudar, sem propósito do dinheiro. Então, por favor, me abençoe nesse novo caminho. Por favor, me abençoe nesse novo caminho. E obrigada E obrigada por ter aprendido a lidar por com o ter, dinheiro, a lidar com o dinheiro tão cedo. por ter aprendido a lidar com dinheiro tão cedo. Uhum. E agora, olha, onde estaria o TCC? Qual o lugar? Onde que ele estaria? Veja se aparece alguma imagem. Apareceu, sim, uma claridade, assim, atrás deles. Uma claridade atrás deles. Aham, Uhum. aham. Como E se sobre fosse o um sol. um sol, um sol. Então você olha para eles e olha para o TCC. O que que acontece? Tá tudo certo. É só Ok, eu fazer. aham, abre os olhos. E sobre o que é o seu TCC? Eu estou fazendo um comparativo entre o nossa, inconsciente coletivo de Jung com Joana de Ângeles. Uhum, É para terminar meu curso de psicanálise. uhum. E não te dá prazer fazer? E dá prazer. Uhum. Então dê prazer para os seus pais também. O seu sucesso é o sucesso deles também. Tá certo. E agora, minha filha, vai para o GPT, vai para o tutor, vai para o monitor, vai para a vida prática, né? Porque tem que colocar o pé no chão. Prazo é prazo, banca é banca, entendeu? Tipo isso, né? Tá, E, pessoal,
Eu agora quero encerrar, gostaria de pedir para vocês aqui que vocês colocassem uma palavra para mim aqui no chat de como foi. Aqui já tem gente aqui falando, vivência incrível, uau, quero ler esse TCC, você é demais, amando essa vivência e aprendendo muito com você. Puxa, que legal! Satisfação em ser o seu amigo Isabel. Isabel ganhou um monte de amigo. Nossa, que beleza! Eu quero uma palavrinha. Eu quero saber como é que você sai daqui hoje. Libertação, crescimento, que mais? Maravilhosa experiência aqui com você, saio mais leve, reflexão, mais coragem, leveza reflexiva, leve, solta, gratidão, muito bom, maravilhoso, leve, feliz, experiência enriquecedora, emoção, aprendizado, com clareza, melhor, incrível simplicidade e profundidade, conectada, celebrando consciência inteira, inspiração, constelação, gratidão, pertencendo, quero mais. Nossa, nova pessoa. Que beleza! Nossa, que lindo! Conhecimento, gratidão, leve, mais inteira, reflexão. Olha, o que que eu posso dizer? Amanhã tem mais, tá certo? Aproveitem o seu material, escrevam aquilo que vocês têm lá, leiam o texto que eu li de novo, entendeu? Aproveitem aquela folhinha para construir. Se você quiser pegar aquela folha, pega grande, imprime a árvore grande, vai colocando o nome de todo mundo, tá certo? E amanhã a gente se vê na mesma bate-hora, no mesmo bate-local, 7 da noite. Um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pela confiança. Até Gratidão, amanhã, pessoal. Luísa. Luísa, você tirou foto, Luísa? Não acredito, você tirou foto, Luísa? Não, Não, vamos ainda tirar uma não. foto. Então, tira uma foto, Luísa. Ó, tô vendo o pessoal colocando coraçãozinho. Vamos tirar foto. Luísa, você não pode esquecer, não, Luísa. Toda vez tem que tirar foto. 1, 2 e... Próximo. Tchau, agora é de verdade. Tchau, tchau. Até amanhã, tchau. Tchau, obrigada, Isabel.